Dá só por favor. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus para vocês. Amém. Aqueles que posteriormente vão acompanhar a mensagem pelo canal do YouTube. Um abraço forte para vocês, que vocês sejam muito encorajados e abençoados pela palavra de Deus. Obrigado por nos acompanhar e obrigado também por aqueles que estão compartilhando, que aproveita o link que já vem prontinho e só dá um clique e enviar e compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas. Abra sua Bíblia comigo. Lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4. Alguns comentaristas dizem que essa carta, a princípio, ela não seria destinada, o destino final não seria Éfeso, seria uma carta circular, enviada para várias igrejas da Ásia Menor, e uma cópia dessa carta escrita pelo apóstolo Paulo teria ficado em Éfeso. Mas o fato é que quando nós lemos lá no início da carta, no capítulo 1, ela é endereçada aos santos e fiéis, olha lá, capítulo 1, verso 1, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Outro detalhe interessante, antes de fazermos a leitura aqui do texto, é que essa é uma das cartas prisionais que o apóstolo Paulo escreveu, e isso nos chama muito atenção, porque enquanto a igreja vivia ou vivenciava como um corpo orgânico, dinâmico, vivo, vivia a dinâmica do dia a dia, Paulo estava preso, provavelmente em Roma. Depois ele foi libertado, foi preso de novo e executado em Roma. E Paulo não deixou de pastorear a igreja enquanto estava preso. Enquanto a igreja vivia sua dinâmica, ele pastoreava e cuidava da igreja através da oração e através das cartas que ele escreveu. E hoje, irmãos, nós temos o privilégio, como igreja contemporânea, de ter essa carta nas nossas mãos. Também descrita por alguns comentaristas como uma joia rara do Novo Testamento. E de fato é. Aqui o apóstolo Paulo trata de assuntos muito importantes. Muito. Como, por exemplo, uma ênfase que ele dá é a nova vida em Cristo. Aqueles que estão em Cristo receberam uma nova vida. E por isso precisamos viver de maneira digna dessa nova vida, dessa vocação que recebemos em Cristo. Ele vai tratar também sobre os deveres da comunidade, sobre deveres conjugais. Ele vai tratar sobre a unidade da igreja, do corpo de Cristo. Unidade que nós sabemos que é gerada, proporcionada pelo Espírito Santo. Enfim, é uma carta muito importante. Então vamos fazer a leitura desse texto, capítulo 4, versos 14 ao 16. Eu vou ler na NVI. Está registrado assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina,
e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Amém. Certo que nós precisamos considerar todo o capítulo 4, eu extraí uma perícope aqui, uma parte do conteúdo que Paulo, do ensino que o apóstolo vem construindo. Mas, irmãos, dá mais um enter, por favor, Gui. A cidade de Éfeso era a capital da província romana, na Ásia Menor, uma cidade portuária muito importante, um caminho, uma ligação importante ali naquela região, por isso tinha um comércio muito forte. E foi o destino do apóstolo Paulo durante a sua terceira viagem missionária. Lá em Atos capítulo 19, depois se você quiser anotar e estudar e verificar isso durante a semana, você vai acompanhar o que Lucas registrou ali sobre a viagem de Paulo. E essa cidade era um destino muito procurado por muitos turistas, que visitavam para ver o famoso templo da deusa Diana, para os romanos, ou Artemis para os gregos, famosa deusa da caça e da vida selvagem. Era uma cidade que tinha aproximadamente 500 mil habitantes, uma cidade cosmopolita, com certeza, já naquele contexto, naquele período, e uma cidade, irmãos, que se orgulhava da idolatria. Já pensou numa coisa dessa? Se orgulhava. E o seu título era Efésios, ou Éfeso, a guardiã do templo. E isso era uma referência clara ao templo que existia ali, dedicado à deusa Artemis, ou Diana, para os romanos. E também, em Éfeso, havia alguns locais estratégicos, e um deles era o grande teatro, que já naquele período, olha que interessante, acomodava uma média de 25 mil pessoas que iam para ver os jogos, as disputas e os jogos que eram feitos ali. E nesse grande teatro, lá em Atos 19 também, Lucas registra que foi o local onde Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, foram levados. Eu vou falar daqui a pouquinho da confusão que teve lá. Mais um enter, Gui. Isso, aqui está uma foto, eu não sei se daqui do computador eu visualizei bem, e daqui eu consigo visualizar bem. Não sei se daí vocês têm uma panorâmica legal. Mas aqui é uma foto antiga, não muito antiga, das ruínas desse teatro. Hoje, Éfeso é uma cidade localizada no litoral oeste da atual Turquia, e ali ainda estão ruínas desse teatro, onde os companheiros de Paulo foram levados. Lucas registra isso, irmãos, lá em Atos 19, que quando Paulo chega em Éfeso, depois de uma passagem perturbada por ali, houve uma confusão. O que aconteceu? Um homem chamado Demétrio, ele era um artesão, ourives, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis. E ele dava com isso muito lucro aos artesãos. Interessante, né, que isso não é uma coisa atual da sociedade presente, mas é uma coisa que acontecia lá atrás. Pessoas que se aproveitam da ignorância dos outros, no caso aqui uma ignorância religiosa, para obter lucros financeiros. E então Paulo, ele
ele começa a pregar o evangelho em Éfeso e dizer que imagens feitas por mãos humanas não são verdadeiras. Deuses feitos por mãos humanas não são verdadeiros, são deuses pagãos. E isso gerou uma queda na venda dessas miniaturas do templo. E aí Demétrio ficou muito bravo e ele então faz uma reunião de sindicato dos operários, dos artesãos, na época, e acusa Paulo de ser responsável pela diminuição dessas vendas, que inclusive era o cartão postal da cidade. E ele também estava com medo de que a sua profissão perdesse reputação e também que o famoso templo da deusa Ártemis caísse em descrédito. Isso está lá em Atos capítulo 19, verso 27. Capítulo 19 inteiro. E o discurso público, o discurso bíblico e público de Paulo, irmãos, foi um discurso corajoso. E pela ação do Espírito, olha só, pela ação do Espírito Santo, começou a produzir efeito no coração das pessoas. Um grande Atos 19, 26, Lucas registra que um grande número de pessoas estavam abandonando a idolatria. Ô glória, olha que coisa boa. As pessoas estavam abandonando a idolatria através do discurso, da pregação do evangelho feito pelo apóstolo Paulo. E eu fiquei pensando, será que ele nesse discurso, nessa pregação, será que ele estava citando o Salmo 115? Olha o que o salmista escreve no Salmo 115. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, e não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Será que Paulo estava trabalhando como fundamento no discurso do Salmo 115? Olha, isso aqui é obra feita por mãos humanas. Deuses que não existem. E com isso, irmãos, nós aprendemos algumas lições importantes. Primeiro, a idolatria é um pecado grave. Que fere diretamente o mandamento de Deus. Êxodo capítulo 20, versos 3 ao 5, está escrito lá. Vamos ler esse texto junto? Êxodo capítulo 20, olha o que a Bíblia registra. Versos 3 ao 5. Não terás outros deuses além de mim. 4. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E 5. Não te prostrarás diante deles e nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. O coração humano é tão inclinado para a idolatria que hoje os ídolos que ocupam o coração humano não são só imagens, são pessoas e outros tipos de coisas, infelizmente. E a idolatria ainda, segundo esse texto de Efésios, nós vemos, alimenta a ganância humana por dinheiro. O texto diz que fabricar miniaturas de prata do templo da deusa Diana dava lucro, irmãos, dava grana.
E, inclusive, Paulo afirma lá em Efésios 5:5, se você quiser acompanhar aí, que o ganancioso é idólatra. Sabe por quê? Porque o dinheiro é o seu Deus. É o seu Deus. E que o amor ao dinheiro, mais 1 Timóteo 6,10, ele escreve para Timóteo, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, irmãos. Presta atenção lá na Bíblia. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E Paulo escreve a Timóteo dizendo, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé. Olha que triste. E aí, como consequência, vem o que ele escreve no final, fechando, né? E se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. E a segunda lição que nós extraímos daqui, irmãos, é a nossa responsabilidade, preste atenção, de argumentar convincentemente acerca do reino de Deus. Paulo estava numa localização pagã, numa cidade idólatra, e nesse contexto, irmãos, ele foi muito atormentado em Éfeso. Se você ler e estudar o livro de Atos, os registros que Lucas fez, esse tumulto, por exemplo, aqui, liderado por Demétrios, foi uma confusão que movimentou a cidade. E Paulo, ele queria se apresentar ao teatro, mas os companheiros dele disseram, não vá, que senão a turma vai te matar lá. Mas a grande lição, irmãos, é que nós somos responsáveis por pregar o evangelho, não importa o contexto em que nós estejamos. Não importa o contexto. E mais, nós pregamos não com base na nossa opinião própria. Essa pregação, ela não pode ser fruto da minha própria opinião, mas ela tem que ser fruto dos princípios da palavra de Deus. Porque é o evangelho, irmãos, é a palavra de Deus que liberta o coração dos homens. É a palavra de Deus que ilumina, que quebra a barreira, a cegueira espiritual. É a verdade que liberta as pessoas. E nós precisamos, irmãos, ser corajosos e pregar com argumentos bíblicos. Não importa o contexto que nós estivermos. Nós precisamos anunciar o evangelho com coragem, mesmo que alguns endureçam o coração e se recusem a crer. O endurecimento do coração das pessoas, irmãos, e a recusa em crer não deve ser justificativa ou obstáculo para que a gente não pregue o evangelho. A nossa responsabilidade é pregar a palavra de Deus. E é o Espírito Santo que convence o coração do homem do pecado, da justiça e do juízo. Todas as pessoas precisam ouvir sobre Jesus. O evangelho da salvação é para todas as pessoas. E Pedro, eu quero ler esse texto com vocês, o apóstolo Pedro, irmãos, olha lá na primeira carta, capítulo 3, um texto bem conhecido por todos nós. Ele escreve e nos instrui que nós estejamos, que nós precisamos estar sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em nós. Olha lá, 1 Pedro 3, 15 e 16. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados
de suas calúnias. Olha só, nós precisamos estar, irmãos, sempre preparados para responder, para responder a qualquer pessoa que pedir razão da nossa esperança. E a nossa esperança é Cristo Jesus. Amém? A nossa esperança é Cristo. E Ele ainda instrui como nós devemos dialogar com as pessoas que pedem razão da nossa esperança. Olha lá, com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que aqueles que falam maldosamente fiquem envergonhados. Sabe o que eu vejo aqui, irmão? O que eu aprendo? Que a igreja, ela precisa estar aberta para diálogos da sua fé com qualquer pessoa. Com qualquer pessoa, com qualquer religião existente nesse planeta, nesse mundo. Nós precisamos estar abertos. Só que essa abertura, ela não deve ser total, ela deve ser uma abertura parcial, porque nós também precisamos pregar o Evangelho, dar razão da nossa fé, segundo as Escrituras, e defender o que nós cremos. Nós não podemos, irmãos, nos fechar para nenhuma pessoa, independente da sua crença. Mas nós precisamos fazer o que Pedro nos instrui: estar prontos, estar preparados, irmãos. E essa palavra, pequena palavra, nos chama uma responsabilidade muito grande: dar razão da esperança que há em vocês. Quando nós lembramos dessa palavra, nós pensamos no quê? Que nós precisamos estar bem preparados através do estudo bíblico. Nós precisamos, irmãos, nos debruçar sobre as Escrituras e estudá-la. Nós precisamos estar preparados para dar razão da nossa fé a qualquer pessoa que pedir. E isso exige de nós, irmãos, uma postura, um compromisso sério, firme, de nos debruçarmos sobre as Escrituras e estudá-la. E estudá-la com vontade, estudá-la com fome de aprender, de descobrir o que as Escrituras falam sobre a nossa fé, de descobrir o que as Escrituras ensinam sobre os grandes dilemas da humanidade, de descobrir, irmãos, o que as Escrituras falam e pautam sobre assuntos complexos que são levantados pela sociedade que está à nossa volta. E aí, você está preparado? Por exemplo, se alguém te abordar sobre o assunto do aborto, você está preparado para responder não segundo sua opinião, mas segundo o que as Escrituras dizem? Como eu disse agora há pouco, agora eu vou entrar um pouquinho mais aqui nessa questão. Paulo, a sua passagem por Éfeso foi conturbada, muito difícil, a ponto dele, quando ele sai de Éfeso, viaja de novo, e logo que chega em Corinto, ele escreve para a igreja em Corinto, outra igreja que ele havia fundado durante as suas viagens missionárias. E olha o que ele escreve. Abre comigo esse texto, 2 Coríntios 1, 8 e 9. Olha o que ele escreve, irmãos. Olha o relato que ele dá da estadia e da passagem dele por Éfeso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 8 e 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Olha só. Ao ponto do quê? De perdermos a esperança da própria vida. Irmãos, eles passaram tribulações.
sofreram. E olha o 9, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos. Olha que interessante. Mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha a esperança, irmãos. Olha a convicção de Paulo. É tipo assim, vou tentar parafrasear, não sei se eu vou conseguir, mas é tipo assim: eu estou aqui, Deus me mandou para cá, eu tenho convicção, estou pregando o evangelho, alguns se endurecem, alguns se recusam a crer, alguns falam mal, eu vou falar aqui daqui a pouco, falam mal de nós, mas eu estou pregando o evangelho, eu estou cumprindo a missão que Deus me delegou. E ainda que tenha sobre nós uma sentença de morte, eu fico sossegado, porque se eu morrer, Deus é poderoso para me ressuscitar. Irmãos, isso é uma grande lição para nós, é ou não é? Que diante de dificuldades e de obstáculos, se comparado a esse, pequenos, nós não falamos do evangelho, nós não pregamos a palavra. Nós nos retraímos, nós recuamos, nós ficamos envergonhados, nós calamos, nós nos intimidamos diante das pessoas e das situações, é ou não é? Mas, mais um enter, Gui. Opa, pode ir passando. Isso. Mas a perseverança de Paulo, irmãos, e dos discípulos. Olha só. Conferiu a existência, graças a Deus, da igreja em Éfeso. Ele fundou a igreja. Olha só. E fez dela o centro de evangelização da província na Ásia Menor. A partir dali, de algumas outras localidades, o evangelho começou a se espalhar. É aquilo que a gente aprende, né? Um trabalho de alguns que vão lançando a semente. Não importa o número, irmãos. Às vezes nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 10 pessoas, não importa o número. O que importa, irmãos, é a nossa coragem, a nossa perseverança, de mesmo em meio às lutas e dificuldades, continuar pregando o evangelho. Paulo persevera. O que acontece? Funda a igreja, e a igreja em Éfeso se torna um centro de evangelização. E de acordo com a tradição, o apóstolo João e Maria, mãe de Jesus, foram membros dessa igreja. Eu vou falar um pouquinho mais de outros personagens dessa igreja, dessa comunidade em Éfeso. Falaram mal do caminho, é assim que eles eram chamados e conhecidos naquela época. No primeiro século, seguidores do caminho. Mas Paulo persevera, lá em Atos capítulo 19, versos 9 e 10, se você quiser conferir esse texto, ele primeiro passa na sinagoga, depois ele sai da sinagoga, junta um grupo de discípulos, olha só que interessante, e passa a ensinar diariamente na escola de Tirano. E nesse período ele passa 2 anos em Éfeso. Nós não temos muitas informações sobre esse Tirano e sobre a sua escola. Mas segundo alguns comentaristas, provavelmente Paulo utilizou essa escola durante o horário do intervalo, o horário do almoço das pessoas. E durante 2 anos ele ensinou diariamente, de forma que os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Olha que bênção, irmãos. E aí, qual é o fruto da perseverança
desse trabalho surgem vários pequenos grupos que começam a se reunir nas casas, nos vilarejos, nos povoados da província ali da Ásia Menor. E é provável que nessa época tenha surgido as 7 igrejas registradas no Apocalipse. Lembra? Inclusive, no livro do Apocalipse, a igreja de Éfeso é elogiada. Apocalipse 2, 2 ao 4. Se você abrir esse texto, você vai ver lá. Deus elogia a igreja pelo seu trabalho árduo e pela sua perseverança. Olha como que a perseverança é importante. Mas a igreja também recebe críticas. E uma delas, acho que a principal, é que aquela igreja havia abandonado o seu primeiro amor. E eu estava estudando, lendo, ouvindo, que o primeiro amor, irmãos, o amor, na realidade, ele também envelhece. E eu fiquei pensando, o que será que aconteceu que contribuiu para a igreja em Éfeso perder o seu primeiro amor? E quando a igreja, eu fiquei pensando, perde o primeiro amor, o que ela precisa fazer para resgatar esse primeiro amor? E quando a igreja, irmãos, perde o primeiro amor, ela deixa de ser um movimento orgânico, como eu falei aqui, dinâmico, porque é isso que a igreja é. A igreja é um movimento, presta atenção nessa palavra, orgânico, dinâmico, vivo. Só que quando ela perde o primeiro amor, irmãos, ela pode se tornar um monumento estático. E monumento estático, nós sabemos que a qualquer momento pode fechar as portas e deixar de existir. Não é? Mas movimento orgânico e dinâmico, não morre não. Essa igreja, como está escrito ali, olha os membros: João, Maria, mãe de Jesus, e os pastores que essa igreja teve. Eu queria ser membro da igreja de Éfeso, irmãos. Eu queria, hein? Paulo foi um dos pastores. Like ou não? Like, né? Um monte de like, aperta lá. Priscila e Áquila foram pastores dessa igreja. Timóteo foi pastor dessa igreja. Cooperadores fiéis, irmãos, que contribuíram para o desenvolvimento dessa igreja. E Paulo, olha só, lá no capítulo 4 de Efésios, verso 11 e 12, ele lembra uma coisa importante para nós. O que ele está lembrando lá? Que Deus, olha lá, Efésios 4, 11 e 12, que o próprio Deus designou esses líderes. E eu quero trabalhar um pouco essa questão. E qual é a finalidade de Deus levantar líderes com funções específicas na igreja? A finalidade é preparar os santos, é equipar os santos para a obra do ministério, para que a igreja seja edificada e cresça. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês e dizer o seguinte: os líderes não foram chamados para cuidar de todas as áreas da igreja. Os líderes, olha lá Efésios 4, 11 e 12, receberam de Deus uma função específica, cujo objetivo é equipar, é capacitar os santos para a obra do ministério. No livro de Atos, se você quiser abrir comigo, lá no capítulo 6, tem um bom exemplo sobre isso. De que os líderes foram chamados por Deus, receberam uma função específica para equipar os santos para a obra do ministério. Eles não foram chamados para cuidar de todas as áreas da igreja.
E esse texto me ensina mais uma coisa, que os líderes, irmãos, precisam manter o foco. Manter o foco na função que eles receberam de Deus. Olha lá, Atos 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, começaram a reclamar, queixaram-se dos judeus de fala hebraica ou aramaica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Olha o que os apóstolos fizeram. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. E nós faremos o quê? Nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui está um grande exemplo, irmãos. Corrobora com o que Paulo escreveu aqui em Efésios 4, 11 e 12. Que os líderes não foram chamados para fazer tudo. Que os pastores não foram chamados para fazer tudo. Mas cada um recebeu uma função específica e precisa manter o foco e a dedicação nessa função. Paulo também destaca a importância da função desses líderes. E aqui ele destaca 2 objetivos fundamentais, que é resultado do trabalho desses líderes. Olha lá o verso 13 de Efésios 4. O que está escrito lá? Efésios 4, 13. Eles são chamados para preparar os santos para a obra do ministério, até que aconteça 2 objetivos. Qual é o primeiro? A unidade da fé e do conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Então, até que a igreja alcance a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, os líderes trabalham, se dedicam. Até que eles atinjam, eles alcancem esses 2 objetivos. E qual o resultado desses 2 objetivos, irmãos? É a maturidade. É a maturidade. A maturidade, irmãos, é tão importante para nós, como cristãos. Ela é tão importante, que ela garante, por exemplo, solidez. É isso que eu vejo quando eu leio esse texto, esse pequeno trecho que nós lemos. Que a maturidade, primeiro, ela é fruto da unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Conhecer sobre Jesus. Só que esses 2 objetivos não são objetivos instantâneos. São objetivos que precisam ser seguidos e perseguidos por nós até atingirmos a plenitude de Cristo. Sabe quando é que isso vai acontecer? Só quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Só quando Ele consumar o seu reino definitivo. Até lá, irmãos, nós precisamos nos dedicar e buscar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Há muito trabalho a ser feito, irmãos. Há muito estudo a ser feito. Nós precisamos avançar. Há muitos aspectos da fé que nós precisamos aprender na prática. E particularmente, quando eu olho para esse texto e leio Paulo escrevendo, olha, até que todos, nós sabemos que ele não está excluindo ninguém. Todos, no grego profundo, significa todos.
alcança em duas coisas: a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E o fruto disso é a maturidade que todos nós precisamos, irmãos. E eu confesso para vocês de tantas coisas que eu preciso confessar. Eu confesso, irmãos, que quando eu olho para esse texto, eu sempre tive dificuldade. Eu não sei vocês, mas eu sempre tive dificuldade de entender o que Paulo está querendo dizer com esse todos alcancem a unidade da fé. Mas todos creem em Jesus. Isso é a unidade da fé. Mas quando você olha para o contexto dessa igreja fundada por ele, você vai saber, você vai descobrir que a igreja, irmãos, tinha judeus e gentios. E uma das grandes lutas, esforço do apóstolo Paulo, foi mostrar à igreja em Éfeso que em Cristo nós somos um só corpo, um só povo. Então, quando eu paro e penso, puxa, a igreja, ela tem uma realidade de judeus, cristãos que se converteram ao cristianismo e de gentios. Quando eu penso nisso, eu penso que havia um grande distanciamento da fé. Aparentemente, todos poderiam sim confessar a fé em Jesus. Eu creio em Jesus, tanto judeus como gentios. Isso é uma das coisas que me leva a começar a compreender o que Paulo estava escrevendo aqui. Só que eu acho, irmãos, que é muito mais profundo, porque a fé cristã é uma fé de princípios. Confessar Jesus como único Senhor e Salvador é uma coisa, mas viver a dinâmica dos princípios da fé em comunidade é outra, totalmente diferente. Pastor, dá pelo menos um exemplo aí, vou tentar. Perdão. Nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, amém? Todos nós, amém? Mas qual o lugar do perdão nessa comunidade? Eu tenho sido, irmãos, eu falei aqui abertamente na sexta-feira, tenho sido confrontado. Quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu percebo que ela me confronta nas minhas próprias dificuldades, nos meus próprios erros. E quanto mais eu estudo, mais eu percebo, irmãos, que há vários princípios dessa fé, que eu estou longe. Eu estou consciente, eu preciso viver isso, mas algumas coisas, irmãos, eu não tenho vivenciado. Outro exemplo, amor. Qual é o lugar do amor nessa comunidade? Outro exemplo, serviço. Qual é o lugar do serviço nessa cristão, nessa comunidade? E ele reforça falando que a maturidade é importante porque ela nos impede de sermos levados de um lado para o outro. O que nós mais vemos, irmãos, e temos visto nesses últimos tempos, são pessoas levadas para lá e para cá. Por todo o vento de doutrina. E olha que eu vou falar, hein? Vento de doutrina, hora ou outra, aparece dos quatro cantos da terra. Às vezes aparece do inferno também. E às vezes aparece de dentro da própria igreja. Vento de doutrinas.
que se nós não tivermos maturidade, unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, nós somos arrastados para longe. Sem maturidade, irmãos, nós somos, vou usar uma ilustração bem simplória, bem singela, como um pequeno barco à deriva. Pequeno barco no meio da imensidão do mar, fustigado pelas ondas fortes, agitadas, que passam para nos levar longe. E eu, enquanto estava pensando, estudando esse texto, duas perguntas, irmãos, surgiram no meu coração. Eu anotei. Se for importante para você, não só ouça, mas anote e grave, pense, tente responder essas perguntas no outro momento. Primeiro, a igreja é capaz de identificar essas doutrinas humanas que se levantam como ondas ferozes nos dias atuais? Ou de fato nós estamos à deriva no grande mar? E a segunda, somos capazes de não só de identificar, mas de responder biblicamente e refutar essas doutrinas? Afinal, o propósito é sermos maduros. Isso. O propósito é sermos maduros. Deixarmos a fase infantil e avançar rumo à maturidade. Outro dia eu usei um exemplo aqui, diz que a igreja, quando está nascendo pessoas na fé, ela precisa ter um local específico só para crianças. É como no hospital, a gente entra na ala neonatal, o que nós vamos encontrar na ala neonatal? Bebês, crianças. A gente se desloca por outras alas do corredor do hospital, encontramos salas ou quartos onde estão adultos. Mas o fato é que essas crianças que nasceram precisam crescer, se desenvolver, amadurecer, e os adultos que já cresceram precisam continuar amadurecendo. E o nível que Paulo indica é o quê? É a medida da plenitude de Cristo. E eu quero passar para a conclusão, irmãos, mas antes eu quero dizer que esse nível, nós precisamos, primeiro, nós precisamos buscar esse nível de intimidade constantemente, mas conscientes de que nós só atingiremos essa maturidade plena quando Jesus voltar. Amém? E eu quero concluir, irmãos, destacando algumas realidades que o apóstolo Paulo aponta para a igreja que nós jamais devemos perder de vista. Primeiro, seguir a verdade em amor. Quando você olha lá para o texto, olha o que Paulo escreve. Antes, versículo 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então essa é a primeira coisa que eu quero destacar na conclusão. Seguir a verdade em amor. E essa verdade, o que seria essa verdade? Quando você olha para o versículo 14, ele está trabalhando em cima de doutrina, não é? Olha lá o versículo 14, ele está falando de doutrina, de ensinos. Isso me leva a crer, irmãos, que essa verdade é a doutrina bíblica, pura e saudável, que inclusive o apóstolo Pedro, olha só, descreve como sendo leite espiritual puro,
que produz o crescimento. Vamos ver esse texto? Olha lá 1 Pedro, capítulo 2, verso 2. Olha que texto maravilhoso, olha que instrução. Verso 1 ele começa, né? Portanto, livrem-se de toda a maldade, do engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Para quem que Pedro está escrevendo? Para os cristãos, para a igreja. Naquele momento estava perseguida, dispersa pelo mundo, pela perseguição lá em Atos 8, desencadeada pela morte de Estevão. Eles se dispersaram, só os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Mas os discípulos se dispersam, e Pedro está escrevendo para essa gente, irmãos, para essas pessoas. Olha o que ele escreve: livrem-se de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, e como crianças recém-nascidas. E se tem coisa que criança deseja, é leite, hein? Lá em casa teve 2 bezerros, nunca vi. Como crianças desejem, recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Para quê? Para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. Quer crescer? Precisa se alimentar. Leite estragado, irmãos, não produz crescimento. Leite contaminado, comida, alimento contaminado não produz crescimento. Pelo contrário, produz erro e engano. E o que Paulo está escrevendo, e Pedro reforçando, é que nós devemos seguir a verdade em amor. Desejar de coração. Fico pensando nessa palavra. O quanto eu desejo, quanto, irmãos, nós desejamos de coração esse leite espiritual puro. O quanto nós buscamos e nos alimentamos desse leite. Tem alguns textos, eu vou pular por causa do tempo, desculpe, Salmo 119, 97, Salmo 19, 7, mas esse aqui eu quero ler. Olha o que Paulo escreve para Timóteo na sua segunda carta, 2 Timóteo 1, 13 e 14, vale a pena conferir esse texto. 2 Timóteo, eu preciso lembrar que foi a última carta escrita por Paulo. Depois ele foi condenado e foi morto, decapitado. Segundo diz a tradição. Olha o que ele escreve, irmão, sobre essa sã doutrina. 2 Timóteo 1, 13 e 14. Retenha com fé. Essa palavra, eu já paro aqui, essa palavra reter, ela é muito importante. Em outras versões diz preserva. Mantenha o padrão. Guarde firmemente. Olha o que Paulo está escrevendo. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus. O quê? O que era para Timóteo conservar? O modelo do quê? O padrão do quê? Da sã doutrina. Olha só. Retenha com fé o modelo da sã doutrina. Que você ouviu de quem? Que você ouviu de mim. Quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Que palavra, hein? Ele está no final da vida, prestes a ser executado, e ele escreve para Timóteo: Timóteo, guarde a sã doutrina. Conserve a sã doutrina que você ouviu de mim. Segundo, Jesus é a cabeça do corpo. Olha para a pessoa que está do seu lado, está quase cochilando. Ajuda o pastor a pregar, fala para ela: Jesus
Você que está em casa, se tiver alguém do seu lado, dá um cutucão nele aí e fala: Jesus é a cabeça do corpo. E a ilustração do corpo humano me ajudou a compreender o que Paulo estava dizendo aqui. Primeiro, quem fornece todas as ordens para que o restante, ou para que os outros membros do corpo executem, quem é? Cabeça. O que isso nos ensina? Que a igreja cresce quando ela obedece às ordens de quem? De Jesus. De Jesus. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos lá no cenáculo, usando a ilustração da videira, João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, e não podemos mesmo, irmãos. Nós podemos ter as ideias mais brilhantes, nós podemos ter os equipamentos tecnológicos ultra mega atualizados, nós podemos ter uma estrutura chamativa, nós podemos plantar bananeira e virar piroleta. Preste atenção, se nós não seguirmos a ordem da cabeça, nós não cresceremos. Particularmente, irmãos, isso é um grande desafio para mim, na função pastoral, porque eu me pego a pensar, será que o que eu estou fazendo está de acordo com o que a cabeça manda? Será que as práticas da igreja, elas estão em acordo, elas estão em sintonia com a cabeça, com as ordens da cabeça? Todo ajuste e auxílio necessário para produzir crescimento e edificação do corpo está nele, vem dele. Jesus é a fonte. E terceiro e último, grave isso: cada parte realiza a sua função. Cada parte. Todo cristão é equipado por Deus para desempenhar o seu papel na comunidade cristã, na igreja. Não existe, irmãos, grave isso, membros inúteis. Olha para o seu corpo humano. A sua mão é útil para você? Ah, não é útil não, vou cortar ela. É assim? O seu pé, as suas pernas são úteis para você? Ou não serve, você vai cortar e jogar fora? É assim que funciona, irmãos? Não, cada membro é importante, cada dedo, cada unha. É importante e tem a sua função específica no corpo. A união e o auxílio de cada membro coopera para o crescimento e edificação da igreja. Quando algum membro deixa de desempenhar a sua função, o crescimento e a edificação do corpo é prejudicada. Não deixa de acontecer porque o crescimento vem de Deus. Mas com certeza, irmãos, o crescimento ele é prejudicado. Membros que não desempenham sua função podem atrofiar. E eu não quero experimentar, viver uma experiência dessa nunca na minha vida, de ter membro atrofiado no meu corpo. Deve ser horrível. Está ali pendurado, mas não serve para nada. Eu que não quero. Olha só, e eu vou encerrar com isso, Paulo de novo. Ei, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, um capítulo inteiro ele dedica falando sobre a diversidade, a unidade do corpo, a importância de cada membro, a importância de cada membro desempenhar a sua função.
Ele afirma que o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Irmãos, nós precisamos da cooperação, do auxílio de cada um de vocês. Nós precisamos. Versos 14 a 27, é extenso, eu não vou fazer leitura, mas resumindo, ele diz que todos os membros são importantes, que eu acabei de falar aqui, e as suas funções são necessárias para o corpo. Pare um pouco e pense, qual é a função que você desempenha nessa comunidade? Se você ainda não desempenha, eu quero te lembrar algumas coisas que foi falado aqui. Primeiro, Deus já te equipou. Todos nós, irmãos, recebemos dons do Espírito. Ah, pastor, eu ainda não sei. Precisa identificar então. Mas que você recebeu, você recebeu. Todos nós. Todos nós estamos sendo capacitados para exercer a função nesse corpo. E outra, você e a sua função são importantes para o crescimento e edificação da igreja. Pense nisso. Feche seus olhos por um instante. Nós vamos orar, as pessoas que depois vão acompanhar essa mensagem. Reflita nisso, responda a palavra de Deus com consciência. Se você ainda não descobriu o dom que recebeu, descubra esse dom. E desempenhe com fidelidade a sua função no corpo. Deus te abençoe. E nós aqui, irmãos,